Estamos na página de número 30, continuando com a nossa matéria de introdução bíblica. O ponto aqui, o grego, a língua do império. Assim como o hebraico e o aramaico, a língua grega, ela possui um lugar de destaque na redação das Sagradas Escrituras. A influência desse idioma na cultura da época era tão forte que todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Muito embora seus autores, com exceção de Lucas, fossem judeus e falassem o aramaico. Então, nesse caso específico, nós temos, por exemplo, a base do Novo Testamento. O Mateus era judeu, falando aramaico, mas escreveu em grego. O Marcos, a mesma coisa, o João, a mesma coisa. Então, os evangelhos, todos eles, os escritores, todos judeus, exceção de Lucas. Lucas, quando escreve seu evangelho, assim como escreveu o livro de Atos, ele escreve o evangelho direcionando a um amigo dele, chamado Teófilo. Teófilo era grego e Lucas, também grego, escreve em grego. Ok, tudo certo. Há uma especificidade nisso. Mas os demais eram judeus e escreveram em grego. Para vocês detectarem, para nós entendermos o tamanho da importância do idioma grego naquele contexto da época. Então, o grego a que estamos nos referindo é o grego daquele grego que a gente chama de koiné. Koiné. Simplesmente a palavra koiné quer dizer comum. Vamos colocar dessa forma, o grego simples, o grego acessível, o grego não tão sofisticado quanto o clássico, para ter, qual foi a ideia? Que todos aqueles que tivessem acesso a essa escritura, do mais simples aldeão até o mais sofisticado tribuno que seja, ele tivesse acesso à leitura da mensagem que ali estava contida. Então, esse grego koiné, idioma falado entre 300 a.C. e 330 depois de Cristo, ele foi difundido por Alexandre o Grande durante suas conquistas militares em âmbito mundial. Então, vocês observem, há tudo uma linha cronológica, vamos colocar dessa forma, tendo, na minha visão, a mão de Deus por trás disso, nas derrocadas e nos surgimentos dos grandes impérios mundiais com relação a idioma. Então, até nisso, houve um pano de fundo escondido atrás disso para facilitar a difusão do evangelho, que apareceria nesse momento em grego. As grandes conquistas mundiais sob Alexandre, ele coloca como idioma principal o grego, havendo assim uma certa facilidade, vamos pensar dessa forma, para que a mensagem de Cristo fosse largamente difundida. Alexandre, filho de Filipe e aluno do célebre filósofo grego Aristóteles, espalhou o idioma e a cultura grega por toda parte. Ásia Menor, Síria, Egito, Babilônia, Pérsia e Palestina. E desse modo o grego koiné se tornou um idioma universal, falado em toda a extensão do vasto Império Alexandrino. Temos aqui, portanto, a principal razão pela qual o Novo Testamento, a despeito da nacionalidade de seus autores, foi redigido em grego koiné. Afinal de contas, a mensagem de salvação deveria transpor aquilo que eu já falei para vocês, os limites geográficos de Israel e alcançar o mundo todo. E nada mais adequado do que utilizar o idioma que, tal como o inglês hoje, possui aceitação e notoriedade internacional. Então, observe um fato interessante aqui que eu já frisei, mas só para deixar claro.
Deus se utiliza das ferramentas usuais da humanidade da época para difundir a sua mensagem. No caso aqui, por causa da hegemonia do Império Alexandrino, utilizou o idioma que eles usavam dentro desse império. Então, se fosse hoje, se a Bíblia tivesse hoje sendo escrita, redigida, se fosse nessa época, é lógico que Deus usaria, me permita, as redes sociais, o Facebook, Instagram, TikTok, todas as ferramentas acessíveis para que a mensagem chegue e chegasse às mãos dos seus destinatários. Então, em síntese, podemos dizer que cada um dos idiomas citados cumpriu seu papel no grande projeto de Deus, sua revelação em Jesus Cristo, no caso. O hebraico utilizado na redação do Antigo Testamento, em certo sentido, retrata o tratamento exclusivo com o povo judeu, visto que as verdades do Antigo Testamento, elas foram escritas na língua desse povo. O aramaico, por seu turno, ocupa um lugar intermediário, a língua de todo o Oriente Próximo durante o século 6 a.C., o mecanismo de comunicação entre judeus na época de Cristo, no caso. O grego, em virtude de seus recursos linguísticos e sua abrangência internacional, exerceu papel fundamental na transmissão das boas novas entre os povos. Lucas 24:47 atesta da seguinte maneira: em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. A promessa, eu posso dizer que ela se cumpriu em termos de expansão, divulgação e disseminação da mensagem que salva. Tradição oral e as vantagens da língua escrita, página 31. Antes mesmo do surgimento da escrita como a conhecemos, o conhecimento era transmitido através do que chamamos de tradição oral. Ou seja, os pais transmitiam aos filhos todo o conhecimento e cultura pertinentes ao seu grupo social. E esses, consequentemente, repetiam-nos aos seus filhos e assim sucessivamente. A tradição oral foi fundamental nesse ponto, no caso. É claro que havia entre judeus um traço cultural que tornava essa prática legítima, uma vez que reproduzia com fidelidade o conteúdo da tradição oral, uma particularidade bem acentuada dos povos orientais. Entretanto, após o surgimento da escrita, algo em torno mais ou menos 13.000 anos antes de Cristo, a necessidade de se reproduzir esses conhecimentos através de caracteres grafados tornou-se evidente, pois, segundo os estudiosos do assunto, tal registro seria bem mais preciso, permanente e objetivo, logo mais viável no que tange à disseminação desse registro entre os povos e de grande valia na comunicação das verdades de Deus aos homens. Então, devagarinho, foi sendo substituído a tradição oral, vamos colocar dessa forma, de boca a boca. Famílias iam transferindo o que aprenderam, o que escutaram, o que viram, os ensinamentos aos seus familiares e descendentes. Aos poucos, evidentemente, foi se aprimorando e sendo substituído por caracteres grafados, que, claro, se torna um documento, por assim dizer, mais fidedigno e mais palpável e mais seguro na sua disseminação, tá certo? Então, aos poucos, foi se substituindo. Página 32, precisão. Entendamos isso daqui, claro. A língua escrita é uma ferramenta eficaz em virtude da sua precisão. Com ela, não é preciso confiar na memória. Continuidade.
Uma das características da língua escrita é a continuidade, ou seja, a capacidade em continuar existindo. Isso que significa dizer que, mesmo que o autor faleça, no caso, sua obra vai permanecer. Isso é evidente. Objetividade. A objetividade, quando relacionada à escrita, refere-se à capacidade inerente do próprio texto de, uma vez produzido, guardar a objetividade do seu autor, ou seja, aquilo que está escrito é, sem sombra de dúvida, precisamente aquilo que efetivamente o seu autor quis dizer. Então a escrita, ela tem a sua objetividade. Propagação. A língua escrita evita que a mensagem sofra alteração em sua transmissão. Isto é imensamente favorável à propagação do conteúdo que se deseja transmitir, evidentemente. Então, aliás, o texto escrito é sagrado, ou seja, não deve ser alterado por quem quer que seja. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Com relação a esta propagação e o que está literalmente escrito, ele tem uma advertência muito séria. Diz o seguinte: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. E finalmente, na página 33, temos aqui uma questão para nossa reflexão também, que eu acho importante frisá-la. A propagação da palavra de Deus entre os povos começou com 3 grandes idiomas: hebraico, aramaico e finalmente o grego. Segundo o plano divino, cada momento histórico envolvendo esses idiomas tinha um objetivo específico: a universalidade da mensagem divina. Haveria uma forma mais eficaz de divulgação dessas boas novas do que revesti-las da própria roupagem da língua falada pelos homens. Então aqui é uma reflexão, mas uma afirmação também. Se Deus utiliza desses idiomas, evidentemente foi para divulgação universal, e isso aconteceu, graças a Deus, da mensagem divina. Capítulo de número 3, página de número 35, as origens dos materiais utilizados nos manuscritos. Lembrando que nós estamos tratando da matéria de introdução bíblica. É fundamental, antes de iniciarmos o estudo do conteúdo das Sagradas Escrituras, observarmos alguns pontos essenciais, como as origens dos materiais utilizados na escrita dos textos bíblicos, a não mais existência dos autógrafos e a garantia de suas cópias. Então, mais à frente, ou nesse capítulo, nos próximos vídeos, próximas aulas, está em sequência para quem possui o livro, estudaremos os diversos tipos de materiais e instrumentos utilizados na redação dos manuscritos, e vamos discutir acerca da confiabilidade dos textos enquanto registro da suprema vontade de Deus. Aí, nesse ponto, eu acho que é até legítimo, não vejo pecado nisso, uma vez ou outra alguém questionar, mas é fidedigno, é real, o texto que a gente tem em mãos, ele já passou por tanta alteração, documentos originais não existem mais, e assim os questionamentos são vários. É claro que a alta crítica, principalmente os críticos acerca do texto bíblico, acerca até do próprio cristianismo em si, enquanto, digamos, movimento inerente aos cristãos, são questionáveis e foram e serão ao longo da história. Mas nós vamos entender sim que o material que nós temos é confiável, é fidedigno. A palavra de Deus, enquanto mensagem, observe, enquanto mensagem, ela não sofreu alteração nenhuma. E a mensagem cêntrica principal, o coração da Escritura é o seguinte: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará,
Jesus é o único caminho, Jesus é a única salvação, não tem outra forma de chegar-se até Deus se não for Jesus. Então essa mensagem, ela não foi alterada, ela permanece exatamente a mesmíssima. Então o cerne da mensagem, que é a salvação do homem, o cerne das Escrituras, que é a salvação da humanidade, não foi alterado em absolutamente nada. E nós vamos atestar isto.